Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estudar uma classe gramatical que é denominada advérbio, né? Advérbio é muito próximo da palavra verbo, se você for pensar. E, na verdade, um advérbio ele sempre está diretamente ligado com um verbo mesmo na oração, tá? Não é à toa que recebe essa nomenclatura. Então, a gente vai ler juntos a definição do advérbio para a gente estudar melhor o que ele é. Né? Advérbio modificando um verbo ou adjetivo. Então, ele modifica um verbo e, às vezes, até um adjetivo. Ocorre quando o advérbio modifica um verbo ou um adjetivo, acrescentando a eles uma circunstância. Por circunstância, entende-se qualquer particularidade que determina um fato, ampliando a informação nele contida. Então, por exemplo, Antônio construiu seu arraial popular ali. Estradas tão ruins. Então, na verdade, o advérbio, ele não tem a necessidade exatamente de aparecer na frase. Ele é uma informação a mais, né? Ele indica uma circunstância, é algo que eu tenho que colocar ali. Então, por exemplo, Antônio construiu seu arraial popular. Tudo bem se parasse por aqui, mas aí eu quis dar uma indicação de lugar, ali. Então, ali, advérbio de lugar. Estradas tão ruins, né? Ruins é o adjetivo, mas eu quis enfatizar essa característica de ruins, que é um adjetivo, colocando o tão, que é um advérbio de intensidade, né? Ele serviu para dar ênfase. E aí também, gente, existem os advérbios modificando outro advérbio. Olha que legal. Né? Advérbio que modifica advérbio é estranho, mas existe sim. Vou exemplificar para você o quando ele ocorre. Ó. Ocorre quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, geralmente intensificando o significado. Então, ele aparece realmente para intensificar o significado, quando, assim, o autor desejar, o autor da frase. Grande parte da população adulta lê muito mal. Então, aqui o muito, né? Já lê mal, lê, mas lê muito mal. Né? Eu intensifico essa palavra e aí eu posso usar o advérbio. Um advérbio modificando uma oração inteira. Posso ter? Sim, pode modificar a oração inteira. Vamos ver. Ocorre quando o advérbio está modificando o grupo formado por todos os outros elementos da oração, indicando uma circunstância. Lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Esse, lamentavelmente, que é um advérbio de modo, né, que indica o modo pelo qual algo ocorreu, eu não posso dizer que ele está modificando só Brasil, ou 19 bilhões, ou analfabeto. Não. Lamentavelmente. O que é lamentável aqui? É todo o restante da frase que é lamentável. Então, lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Significa eu dizer que o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Tudo isso é lamentável. Então, ele está modificando o quê? A oração toda. Ok? Então, é um dos usos do advérbio também. E os advérbios, eles têm classificações. Por quê? A classificação vai depender de acordo com a circunstância que ele exprime. E circunstâncias são sentidos, pessoal, é sentido. Tá? Então, analiso este sentido. Por exemplo, eu tenho circunstâncias ligadas a modo, como, por exemplo, as que eu selecionei cuidadosamente para vocês. Bem, mal, assim. Ah, esse aqui é dread, que é? Isso existe? Existe, embora não seja tão utilizado. Melhor, pior, depressa, assim, te debalde, devagar. Aí eu tenho as pressas, né, que tem duas palavras, adjunto adverbial, né, ou locução adverbial, porque são duas palavras, mas eu posso ter, não tem problema nenhum. As claras, as cegas, à toa, à vontade, as escondidas, aos poucos. Desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão, e a maior parte dos que terminam em. Tá? Então, até aqui, né, eles são diferentes um do outro.
Agora, a maior parte dos que terminam em mente, a gente sabe que é modo. Como, por exemplo, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente, generosamente. Ele falou comigo, mas ele falou de que modo? Generosamente. Eu vou para o hospital. Não, eu vou às pressas. Eu saio, mas eu não simplesmente saio, eu saio às escondidas. Todas essas palavras aqui, todos esses elementos, eles indicam uma circunstância de modo, tá? Segunda classificação é intensidade. Intensidade vai se referir a algo intenso ou não. Às vezes é a falta de intensidade também. Exemplos. Muito demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, pouco, mas, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, o que, quando for equivalente a quão, porque esse que pode ser tanta coisa na língua portuguesa, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por completo e bem, quando aplicado a propriedades graduáveis, né? Quando for uma gradação, que eu identificar realmente essa intensidade. Temos os de tempo também, né? Que são os meus preferidos. Eu gosto muito dos advérbios de tempo. Ó. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, dantes, depois ainda, antigamente. Ó, vejam bem, antigamente termina em mente e não é advérbio de modo, né? Por isso que eu falo, tem as exceções, então eu não posso falar, generalizar. Ah, todos os mentes são modo, tanto que eu coloquei ali, a maioria é modo. Mas antigamente, que modo é esse? Não é, antigamente significa o quê? Um tempo passado, né? Antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal, a miúde, em breve, constantemente, entre mentes, imediatamente, primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em dia. Tá? Legal isso aí. E eu tenho também os de lugar. Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, colar, atrás, além, lá de trás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, de baixo, algures, de fronte, nenhures, adentro, afora, alhures, nenhures, aquém, embaixo, externamente, à distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta. E fica fácil eu identificar o que é lugar, né? Basta eu perceber exatamente a circunstância que é. Negação. De modo algum irei lá, por exemplo, modo algum. Aí eu tenho não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tão pouco, de jeito nenhum. Tenho os advérbios de dúvida, como talvez ela volte hoje. Outros advérbios de dúvida, acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, e quem sabe. Os de afirmação, realmente eles sumiram, e aí eu tenho outros, né? Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente. Vejam bem, outros com mente que não são de modo, percebe? Certo, decididamente, realmente, deveras, indubitavelmente. E ainda tem os de exclusão. Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só e unicamente. Ok? Entenderam advérbios? Ok, aqui a gente deu uma geral nos advérbios. Você quer saber mais? Você quer e deve saber mais. Então, para isso, você entre no nosso site, que lá você vai observar que os meus cursos estão com 55% de desconto. Aproveita que a hora de estudar é agora, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, né? Esse provérbio aí, ele é muito sábio. E aí você estuda direitinho comigo e conquista aí a sua vaga, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau.